A Aliança Internacional de Checagem de Fatos lançou um chatbot, ou um robô, como queiram, para que as pessoas possam checar a veracidade de mensagens de WhatsApp sobre especificamente o coronavírus. O usuário do WhatsApp, por exemplo, adiciona o número de telefone ao chatbot na sua lista de contatos e a partir daí pode checar as mensagens que recebeu abordando sobre a pandemia, se são fake news ou não. Esse é um dos assuntos que vamos conversar agora com o senador e presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga as fake news, Ângelo Coronel. Senador, inicialmente um ótimo dia, prazer tê-lo conosco aqui no nosso Bom Dia Feira, sempre bom falar contigo. Fala um pouco pra gente a respeito desse momento que a gente vive, né? Da necessidade de checagem de mensagens, sobretudo em um problema de saúde pública como é o coronavírus, e que uma fake news pode ter um prejuízo ainda maior, porque pode atentar inclusive contra a vida das pessoas. Um ótimo dia, prazer tê-lo aqui conosco no nosso Bom Dia Feira. Bom dia a você, Fernando Moreira. Bom dia, Feira de Santana. Bom dia, meu amigo Dilson Barbosa. Dilson, 75, o mais novo aniversário de Feira de Santana, aí debutando ainda com a sua voz de veludo, encantando os ouvidos do povo de Feira da região. Um abraço a você, meu amigo Dilson, pelo seu aniversário nesse dia de hoje. Fernando, a verdade é que as fake news, elas sempre existiram. Eram os boatos antigamente, as mentiras, as fofocas. Só que a partir de um período não muito longo, com o advento das redes sociais, a fake news tomou conta, virou, na verdade, um palco para marginais, pessoas sem escrúpulos, plantar notícias falsas contra as instituições democráticas brasileiras, contra famílias, contra marcas, atentando também contra a vida das pessoas, como aconteceu na vacinação do sarampo há tempos atrás, que plantavam notícias dizendo que incentivando as pessoas a não levarem seus filhos para tomar a vacina do sarampo, que a vacina não resolvia nada, e agora está lastrando na situação do coronavírus. Tem gente que planta nota dizendo que chá de alumã cura o coronavírus, tem gente que diz, vá para a rua que o coronavírus não pega, é só uma gripe. Isso também incentivado pelo nosso presidente da República, que menosprezou o coronavírus. A partir do momento que o número 1 da República, que é o presidente, que tem que pregar a paz, pregar a segurança, pregar que o povo realmente obedeça à Organização Mundial de Saúde, que são cientistas que estudaram para isso, então muita gente foi na onda do presidente Bolsonaro e foi para as ruas e começou a se alastrar mais e mais esta crise, essa pandemia do coronavírus. E agora também ainda tem um grupo de meliantes, uma milícia digital de meliantes, que também pregam contra as recomendações para a pessoa se proteger do coronavírus. Esse chatbot é importante, porque você tem uma opção de fazer uma checagem se realmente aquilo é verdadeiro ou não. Mas da CPMI de combate às fake news, estamos chegando perto dos mentores que utilizam-se das redes sociais para praticar atos desabonadores da sociedade brasileira e também os seus patrocinadores, que queremos pegar e dar a ele uma sanção dura, uma pena dura aos mentores, aqueles que encomendam um áudio, também pegar aqueles que fazem os áudios e pegar quem patrocina essa turma. E com certeza, com a fé em Deus, logo quando acabarmos essa pandemia, que a CPMI voltar a trabalhar presencialmente, nós vamos jogar mais duro para pegar essa quadrilha digital. Senador, já tem algum tipo de punição em estudo? Claro que a gente fala da fake news para esse momento, até porque esse momento é um momento complicadíssimo que a gente vive de saúde pública, e uma fake news
que seja acreditada pelas pessoas pode vir a matar as pessoas, mas de modo geral até também eu lhe perguntaria, já tem um estudo para as punições? Eu digo isso porque o senhor falava aí, fake news sempre existiu, eu concordo plenamente com o senhor, calúnia e difamação está aí no Código Penal da gente para isso. Agora, a gente identificar pela internet e punir pela internet ainda está um pouco complicado, talvez até por isso seja um modo que as pessoas têm utilizado para propagar notícias com intenção de prejudicar o outro ou qualquer outra intenção que venha a atentar contra o outro. Porque há uma sensação, talvez, nessas pessoas de impunidade ou de pelo menos de que não vai ter uma punição tão exemplar quanto seria se fosse uma coisa presencial, como se tivesse, por exemplo, em um condomínio ou em um prédio, difamado uma pessoa e caluniado uma pessoa. Já tem um estudo sobre isso, sobre essa punição, senador? Olha, é um estudo que está sendo elaborado no mundo todo, porque nós estamos vivendo hoje, Fernando, na verdadeira guerra tecnológica. As CPMIs são lastradas pelo mundo afora. A França hoje, quando é pego uma pessoa com a prática de fake news, está imputando multas de até 50 mil euros, para você ter uma ideia. A Alemanha está indo na mesma linha. As leis brasileiras são muito brandas no quesito fake news, porque para o Brasil, aliás, para muitos lugares do mundo, essa palavra fake news é uma palavra moderna, uma palavra nova, uma palavra inglesa, que foi inclusive criada na campanha do Donald Trump. Então, uma coisa recente. Então, o que acontece? O nosso Código Penal, ele prevê o crime de calúnia e difamação, que você pode ser preso de 0 a 6 meses, 6 meses de prisão, ou você optar via o juiz para fazer um serviço voluntário em alguma instituição, ou também pagar em cestas básicas. Bom, isso aí é o mínimo, é uma penalidade muito branda. Estamos elaborando um projeto de lei, aprovamos o ano passado das fake news entre a classe política. Por que isso? Porque nós vamos ter eleições esse ano e vai chover de candidatos sendo depreciados, de candidatos tendo a sua honra maculada por adversários. Então já votamos no Congresso uma lei com a pena mínima de 2 anos e a máxima de 8 anos para esses crimes na área política. Estamos apresentando agora um outro projeto de lei estendendo essas penalidades, ou seja, alterando agora o Código Penal, porque essa lei que nós aprovamos o ano passado, ela altera o Código Eleitoral. Vamos agora alterar o Código Penal, o Código de Processo Penal, para penalizar também as fake news, mas, vamos dizer assim, as fake news que atentam contra a vida, como é o caso do combate ao Covid, que estão plantando notícias falsas, bem como também o crime de calúnia, a gente endurecer mais, porque 6 meses é muito pouco, porque ninguém quer ver a sua honra maculada, porque antigamente você soltava um boato, ficava restrito ao ambiente que você vivia. Hoje, quando você solta um boato, uma fake news nas redes sociais, isso se alastra pela Bahia, pelo Brasil e pelo mundo num piscar de olhos. Se os senhores ouvintes da Rádio Princesa desse programa Bom Dia Feira tivessem a oportunidade de ver como eu, Ângelo Coronel, está vendo em Brasília, como é irradiada, como é enviada uma fake news por profissionais, é uma coisa assustadora, Fernando. Estamos vivendo, repito, numa guerra tecnológica, onde as pessoas estão ali imbuídas de realmente estragar as reputações, e já temos denúncias de gente que contrata escritórios até fora do Brasil para também depreciar marcas, ou seja, o cara tem uma marca de um produto, aí o concorrente contrata esses escritórios para poder depreciar, falar que aquele produto não presta, que aquele produto comete doença, ou seja, o termo certo é esse, uma verdadeira esculhambação tecnológica, que nós precisamos conter isso com a máxima urgência, porque senão
vai ter casal separando de mulher, mulher separando de marido, porque daqui a pouco alguém planta, sua mulher está ali traindo, o cara vai pensando que é verdade, vai até com a arma, nem procura saber, daqui a pouco está atirando na mulher. Vai ter também a questão dentro de colégios, onde jovens podem dizer, fulano de tal estava ali fazendo bullying com você, estava ali te tocando pau, aí vai um jovem também, muitas vezes com a sua cabeça fora do lugar, chega lá, dá uma facada, dá uma pedrada num colega. Ou seja, é um problema seríssimo. Você, meus caros ouvintes da Princesa, talvez não atentaram ainda do problema mundial que está acontecendo com essas fake news nesse mundo velho afora. E o Brasil está aí de vento em popa, utilizando-se esta ferramenta marginalizada hoje no Brasil. Porque todos nós sabemos que as redes sociais, elas foram criadas para as pessoas se socializarem, as pessoas passarem informações, ou namorado com namorada, ou informações de estudo, ou informações de algum remédio. Enfim, era um bate-papo que a gente gostava, desde a época de Orkut. As redes sociais eram um espetáculo. Só que hoje as redes evoluíram. Tem aí o WhatsApp, que é um problema seríssimo, evoluiu. O Instagram também está aí, evoluiu. O Facebook evoluiu. O Twitter está aí evoluindo mais ainda. Só que existe quadrilhas digitais utilizando-se dessas ferramentas para praticar o mal no Brasil. Bom, senador, por falar nisso, como é que o senhor tem acompanhado esse clima que a gente vive em Brasília hoje, essa instabilidade política, o relacionamento, inclusive, do próprio presidente da República com a Câmara, especialmente com o Senado, que é a casa que o senhor habita neste momento? E como é que tá o clima em Brasília, tanto em relação ao próprio coronavírus, mas principalmente politicamente falando? Olha, Fernando, meus caros ouvintes da Princesa, o presidente é uma figura sui generis. Ele chega numa noite, elogia o Senado. Ele dorme e acorda já depreciando o Senado. Ele acorda, fala bem do Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Ao final da tarde, já senta lá ripa no presidente da Câmara. O presidente acorda, fala bem do Supremo Tribunal Federal. Ao ir dormir, deprecia o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho a impressão que o presidente sofre de algum distúrbio mental. Porque não é possível que um presidente da República, que era para estar pregando a paz nesse Brasil, neste momento de pandemia, a solidariedade, dando palavra de conforto, o presidente só quer briga, o presidente só quer beligerância. E quando não vê ninguém na sua frente, ataca jornalistas. Enfim, ele é um desequilibrado. O presidente Jair Bolsonaro, quem está falando aqui é o senador Ângelo Coronel. O presidente é um desequilibrado. E tem ao seu lado os seus filhos mais desequilibrados ainda, que quer tirar a paz do Brasil e transformar isso aqui numa guerra. O presidente quer transformar o Brasil, ao meu ver, numa Venezuela, numa ditadura. Na Venezuela, o poder judiciário e o Congresso Nacional são subservientes ao ditador. Aqui o Bolsonaro quer também colocar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal subserviente a ele. Ele quer um Congresso e um Supremo que ele pega o telefone, ligue e diga: prenda fulano, solte fulano. Congresso, aprove isso, não aprove aquilo. Então não é isso. A democracia é o governo do povo. O povo tem que ter a liberdade, a imprensa tem que ser livre para participar de qualquer ato e escrever, porque temos a liberdade de expressão na nossa Constituição. O Congresso Nacional tem que ser independente. O Supremo Tribunal Federal tem que ser independente. A nossa Constituição é clara, Fernando e ouvintes da Princesa. Os poderes têm que ser independentes, mas unidos. O presidente não quer independência e não quer união. O presidente quer os poderes da República literalmente debaixo dos seus pés. Isso não vai existir. Esta época do Brasil, da ditadura, já passou.
aquela época onde as pessoas eram torturadas, onde jornalistas eram torturados, políticos presos e torturados, Supremo Tribunal Federal também, muitos ministros ou faziam o que o presidente da época queria, ou também era torturado. Então o presidente quer simplesmente isso, a subserviência dos outros poderes para ele mandar totalmente. E eu digo, eu, Ângelo Coronel, filho de coração de Maria, baiano, senador de primeiro mandato, não vou me render aos caprichos do presidente Jair Bolsonaro. Estarei lá altivamente, dizem até que eu até exagero nas críticas ao presidente, mas eu elogio quando merece ser elogiado, mas quando merece ser criticado, eu sou ferrenho mesmo e não aceito essa postura do presidente Jair Bolsonaro para com o povo brasileiro. Bom, ainda em cima desse assunto, senador, a gente vive uma expectativa aí do ex-ministro Sérgio Moro dar o seu depoimento. Claro que tem que se pensar até como seria isso, por conta do momento que a gente vive, da pandemia do coronavírus, mas já se sabe como e quando o Sérgio Moro dará o seu depoimento ao Senado, e como é que o senhor acompanhou essa situação, as denúncias feitas por ele publicamente no momento que ele anunciava sua saída do Ministério da Justiça e Segurança Pública? Fernando Moreira, Dilson Barbosa, que está em casa, mas ouvindo esse programa. Eu esperava que o Sérgio Moro, no seu depoimento, no sábado, fosse um depoimento bomba. E, na verdade, foi um traque. Esperávamos que o ex-ministro Moro fosse realmente falar algo comprometedor. E o que eu ouvi ontem, quando vazou o seu depoimento, não acrescentou nada de novo. Nada que fosse assim pontual para comprometer o presidente Jair Bolsonaro. Olhe que eu sou oposição e nesse momento eu estou sendo franco. Não vi nada de anormalidade no depoimento do Sérgio Moro. E canto a pedra hoje. Vai terminar sendo arquivado tanto o processo contra o Moro e o processo contra o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro atacou o Moro e o Moro atacou o Bolsonaro. E pelo que eu vi, é somente palco político. O Moro querendo se promover para ser um candidato a presidente e o Bolsonaro querendo tirar o Moro da corrida eleitoral de 2022. Nada de anormal. Espero que na CPMI, que eu estou convocando o Moro, ele vai ouvir as perguntas de políticos que não tem nada ali a esconder. Então vamos pressionar o Moro para que realmente ele abra o jogo e para ele depor para ver se tem algo comprometedor para o presidente Jair Bolsonaro. Ele falou de Polícia Federal, isso eu não vejo normalidade. Um presidente querer trocar um diretor de Polícia Federal. O cargo é do presidente. Se é do presidente, ele coloca quem ele quiser. Se lá na frente, após a pessoa tomar posse, essa pessoa estiver agindo fora das normas, fora das regras de conduta da Polícia Federal, vamos fazer a pressão para ele ser demitido. Mas no momento, nada tinha de desabonador ao Ramagem, que o Bolsonaro queria indicar. A única coisa que tinha dele ser amigo de filho. Pô, amigo de filho não significa que o cara é competente ou incompetente, que o cara é errado ou se o cara é certo. Então, o presidente tinha obrigação não, tinha o dever que o cargo era dele de colocar. Infelizmente, ou felizmente, ele não colocou. Mas o Moro fez muita marola, muito suspense e, na verdade, repito, meus caros ouvintes, o Moro na denúncia ao Bolsonaro não foi bomba, foi um verdadeiro traque de massa usado pelas crianças do interior. Bom, em relação a essas indicações aí na Polícia Federal, senador, como é que o senhor acompanhou isso? A comissão parlamentar deve convidar para depoimento a nova direção da PF também? É algo que está no radar? A gente viu aí que o Ramagem não pôde tomar posse, mas o senhor mesmo já se posicionou que isso, só por ser amigo,
dos filhos do presidente, isso não viria a desabonar diretamente, né, ou desrecomendar diretamente a sua nomeação, mas o ministro, na época, chegou a sugerir que teria interesses do presidente da República de interferir na Polícia Federal sobre inquéritos que podem cair sobre os filhos dele. E aí, junto com isso, a gente teve ontem, por exemplo, a troca de comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro, algo que deixou uma suspeita no ar. Depois o próprio presidente ficou revoltado com a publicação do Folha de São Paulo ontem, e aí descascou em cima do jornal, e aí chamou parte da mídia de canalha, entre outras coisas, porque não gostou do tratamento que foi dado à notícia, porque realmente houve uma troca de comando, após o Sérgio Moro ter falado que havia um interesse em barrar algum tipo de inquérito que caísse sobre os seus filhos. Isso deve acontecer, a Comissão Parlamentar deve está no radar a nova diretoria da Polícia Federal para ser convidada a conversar também? Eu fiz o requerimento de convocação do ex-ministro Moro e fiz também do ex-delegado, o ex-diretor-geral da Polícia Federal, o Valeixo. Esses dois irão depor. Quanto aos novos, ainda não temos nenhuma denúncia, nenhuma suspeita de nada, então não vamos chamar nesse momento. Mas se necessário for, a CPMI está com seu prazo indeterminado, nós poderemos ainda chamá-los lá na frente, caso eles venham a praticar algum ato que esteja contra a conduta da Polícia Militar. Mas, Fernando, eu sou muito frio nesse ponto. A Polícia Federal brasileira é uma polícia séria. Mesmo que um diretor ou um superintendente queira fazer algo errado ou proteger alguém, vai vazar. E aquilo ali é um colegiado, é muita gente, é difícil. O diretor não age só, o superintendente não age só, tem um grupo de agentes, de delegados. Então não existe um delegado-chefe, um diretor-geral ou superintendente querer esconder, engavetar o inquérito de alguém. Eu não acredito nisso, não acredito mesmo, porque a Polícia Federal tem um nome a zelar e não vai querer ver se seu nome é execrado na própria mídia, na grande mídia brasileira, por fazer algo que vá de encontro aos estatutos da Polícia Federal. Quanto a essa questão do que saiu ontem nos jornais, principalmente a Folha de São Paulo, que o presidente mandou o jornalista calar a boca com aquela brutalidade normal do seu dia a dia, eu não concordei com aquela atitude do presidente, porque o jornalista estava ali com o seu dever de ofício, fazendo o seu trabalho. O presidente deveria respeitar, porque quando ele atinge um jornalista, ele está atingindo a toda uma categoria. Então não é assim que se trata as pessoas que querem levar a opinião. Muita gente fica em suas casas, principalmente nesse momento, quando não está assistindo uma televisão, gosta de ver um jornal, gosta de entrar num blog para ler as notícias. Se os jornalistas tiverem a sua função cerceada, tiverem as suas funções tolhidas, tiverem as suas funções hibernadas, ou seja, se a voz dos jornalistas forem caladas, o povo ficará sem notícias. Sem notícias. Como é que vão viver sem notícias num mundo moderno? Porque se você ouve pela televisão ou pela rádio ou lê um jornal, um blog, é porque tem jornalistas escrevendo, tem jornalistas fazendo aqueles programas. Então nós temos que proteger a imprensa brasileira, que a imprensa brasileira é importante para a nossa democracia. A imprensa investigativa vai a fundo ver o que é que está de errado e denuncia, para que as autoridades possam agir. Então nós temos que proteger a imprensa. Mas o presidente Jair Bolsonaro, quando vê a letra I na sua frente de imprensa, ou a letra J de jornalista, ou a letra R de radialista, ele se treme porque ele não gosta que as notícias geradas por ele sejam veiculadas. Mas, graças a Deus, a imprensa brasileira não está se rendendo e está simplesmente enfrentando esta conduta do presidente, e isso não vai dar certo. O presidente Collor, meu colega de Senado, me disse a semana passada: coronel, eu já vi esse filme de presidente ser arrogante com a imprensa.
Eu vi na minha época que eu fui arrogante e terminei sendo caçado. O próprio presidente Collor sentenciou ontem o presidente Bolsonaro por essa conduta que ele está hoje se portando para com a imprensa brasileira. Bom, já que o senhor tocou no assunto, eu já encerrava o assunto Bolsonaro, mas está rendendo. Já que o senhor tocou nesse assunto, fala-se, obviamente, toda vez que há uma estabilidade no executivo do tamanho que a gente tem visto, né, de dividir opiniões e ao mesmo tempo ser muito instável, fala-se em possibilidade de impeachment. É algo que o senhor vê como real nesse momento, essa possibilidade? Olha, meus caros ouvintes da Rádio Princesa, meu caro Fernando, meu caro Dilson, existe na Câmara já protocolado, até ontem, 30 pedidos de abertura de processo de impeachment. Eu vou relembrar ao povo baiano que nos ouve nesse momento, o impeachment, um deputado protocola o seu pedido, cabe ao presidente da Câmara Federal, ou seja, o Rodrigo Maia, acatar aquele pedido. Se ele acata aquele pedido, ele começa a investigar nos autos do pedido, ou seja, nas peças do pedido, para ver se realmente tem procedência ou não. Após isso, é enviado para o Senado, porque quem caça o presidente da República são os senadores, não é a Câmara Federal. Mas para isso tem que vir da Câmara com as investigações consolidadas e confirmadas. Eu não vejo no atual momento a viabilidade de se caçar o presidente Bolsonaro. Por quê? Imagine que estamos tendo sessão remotas, ou seja, sessões pela internet, porque não estamos indo para Brasília em virtude da pandemia. Imagine um processo de impeachment, que é um processo doloroso, aonde você tem que colher provas, é um processo que você tem que estar ali presencial para o debate. Você fazer isso pela internet não vai dar certo. Então o momento não é de impeachment. Vamos esperar passar essa pandemia e se o presidente não mudar a sua maneira de ser, não mudar a sua postura, que tem que ser uma postura de estadista, se não mudar, aí eu não tenho dúvidas que a Câmara vai abrir o processo de impeachment e o Senado vai referendar e caçá-lo. Eu não desejo que casse ninguém, eu não sou caçador. Fui contra a cassação, inclusive, da presidente Dilma, que foi cassada por crime de responsabilidade, um crime de responsabilidade de uma pedalada fiscal. O presidente atual já cometeu, segundo os juristas, já 11 crimes de responsabilidade. Então está bem na frente de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff foi uma cassação política, que queriam realmente caçar Dilma pela sua postura também de tratar as pessoas, que Dilma era bruta com as pessoas. Mas o Bolsonaro está na mesma linha, ele é bruto. Ele dá aquela risadinha, tá ok, simplesmente só para o seu grupinho. Fora disso, ele é realmente uma pessoa que trata as pessoas com muita ignorância, que não seria isso, que não é um tratamento apropriado para quem está exercendo a presidência da República. Então, meu caro Fernando, impeachment nesse momento eu acho ruim para o Brasil. Lá na frente vamos ver. Na CPMI da fake news, concluindo esse assunto, nós já pegamos o filho do presidente Eduardo Bolsonaro. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, entrou com um processo no Supremo Tribunal Federal contra mim, Ângelo Coronel, para acabar com a CPMI. Ele não entrou contra o Senado, nem contra a comissão. Está lá na peça no Supremo Tribunal Federal, o réu Ângelo Coronel. Nós conseguimos o ministro Gilmar Mendes, não deu a liminar, e a CPMI vai continuar ativa por mais 6, 8 ou 10 meses. E também estamos no encalço do outro filho do presidente, que dizem que é o articulador, que é o mentor também das informações nas redes sociais, atacando as pessoas que não estão no grupo de Jair Bolsonaro. Nós vamos também ir no encalço. E temos já suspeitas dos investidores, ou seja, dos empresários que pagam para esses escritórios fazerem as peças, os vídeos, os áudios, depreciando as pessoas. Eu sempre digo, ninguém pense que o anonimato vai conseguir se perpetuar. Eu vou dar um dado a você, meu caro Fernando. Há uns 4 meses atrás,
quando eu fui eleito presidente da CPMI, por unanimidade, tanto dos partidos de situação como de oposição, por eu ser uma pessoa independente, não sou atrelado a ninguém. Eu fui eleito aqui numa chapa com o governador Rui, com o Wagner no Senado, mas todo mundo conhece o Coronel. Eu sou independente. Sou do lado do governador, mas tenho as minhas teses de independência. Faço o que eu acredito, não o que as pessoas acreditam e mandam eu fazer. Então, nesse momento que nós conseguimos fazer essa pressão na CPMI, nós conseguimos com o Google, Fernando, que me passou aqui o que eu ia falar, um cara de Minas Gerais me ameaçou de morte pelo meu e-mail funcional. 14 e-mails me ameaçando de morte. A plataforma do Google localizou a máquina em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e a Polícia Legislativa com a Federal foi a Belo Horizonte e simplesmente prendeu o cara. Ele já prestou depoimento e o Ministério Público Federal está indiciando ele por tentativa de homicídio e deverá ser condenado. Há uns 30 dias atrás eu estava em Coração de Maria, numa fazenda que eu tenho em Coração de Maria, saí dessa fazenda às 18 horas e fui para uma outra próxima. Na madrugada, depedraram essa fazenda toda, quebraram tudo de dentro da fazenda. A polícia foi chamada pelo vaqueiro que estava lá. Quando a polícia chegou, prendeu o cara. E a Polícia Federal está fazendo a perícia para ver quem foi o mandante e essa pessoa está lá também sendo processada por tentativa de homicídio. Ou seja, são essas coisas que estão tentando me intimidar. Nas minhas redes sociais eu recebo porrada todo dia. São áudios, vídeos, me chamam de tudo quanto é nome para achar. Ontem uma botou: cuidado que você vai para o inferno. Eu respondi: vou, mas com Deus ao meu lado. Então eu estou levando desse jeito, para poder ir passando esse período para tentar prender, para tentar punir esses criminosos que utilizam-se das redes sociais para depreciar pessoas. Mas eu sempre digo ao grupo de Brasília: não tenham medo, podem me xingar, podem ameaçar. Agora, infelizmente, estou eu andando hoje com escolta da polícia de Brasília, blindado, para poder não ser alguém por traição, não me dar um tiro, ou sei lá, ou me atacar. Mas nada disso me intimida. Vou para frente e, com fé em Deus, com a ajuda do povo da Bahia, Ângelo Coronel, que vocês conhecem, eu sou daí de Coração de Maria, não é de sair da raia. Vou em frente para que a gente una, seja filho de presidente, seja irmão, seja quem for. Se está usando as redes sociais para depreciar as pessoas, para ferir a honra das pessoas, para atentar contra a justiça brasileira, contra o Congresso brasileiro, isso aí vai ser acabado no Brasil, meu caro Fernando e meu caro Dilson Barbosa. Bom, para a gente encerrar, senador, eu não posso deixar de tocar no assunto da política local. A esposa do senhor, Eleusa Coronel, segue pré-candidata a prefeita em Salvador? Olha, Eleusa, o partido a nível nacional quer que todas as grandes cidades, o nosso partido tenha uma candidatura a prefeito. O nome de Eleusa foi lembrado pelo partido. Vamos fazer o lançamento da pré-candidatura dela. Quando eu era presidente da Assembleia Legislativa até o ano passado, ela fez um trabalho social muito bom. Ela fez um trabalho com as creches de Salvador, com os abrigos de velhos, os grandes hospitais. Ela conseguiu grandes campanhas para ajudar Martagão Gesteira, Aristides Maltês, Irmã Dulce e tantos outros, os abrigos de velho também. Então ela montou com o Instituto Assembleia de Carinho, que ela criou e idealizou. Com isso o nome dela ganhou uma densidade em Salvador. Se você perguntar, a Eleusa tem chance de ganhar? Eu não sei. Eu sempre digo, quem tem chance é quem está no poder, é quem está com a caneta na mão. Mas ela vai ser a zebra. Se Deus ajudar que ela ganhe, como também quando eu fui candidato ao senador, eu era a zebra. Todo mundo achava que ia ganhar Jacques Wagner e o irmão Lázaro. Até as pesquisas na véspera da eleição, o Ibope dava que eu era o terceiro colocado e queria perder ao irmão Lázaro com 1,5 milhão de votos de frente. E eu ganhei a eleição com 2,5 milhões de votos de frente. Então, hoje, com os adventos, Fernando, da internet, das redes sociais, a eleição mudou muito. Aquela eleição de comício acabou. A eleição hoje é mais nas redes mesmo. É você trocando ideias, é você pedindo voto, é você mostrando quem você é.
Então, o nome dela está lançado, ela está ainda pensativa, mas acredito que ela vai topar, porque o nome dela já foi referendado dentro do partido, principalmente também pelo nosso senador e presidente da legenda na Bahia, Otto Alencar, e nós vamos, o governo disse também que não vai ter uma candidatura só, que vai participar da campanha de todos os aliados do grupo, e vamos ver, se Deus ajudar, Eleusa Coronel será prefeita de Salvador, se não ajudar, ou se realmente tiver um outro nome que tenha mais densidade, paciência, faz parte da vida pública, ganhar ou perder. Bom, para fechar, Feira de Santana, como é que o senhor vê o cenário para as eleições municipais 2020? Olha, Fernando, Feira de Santana não tenho nem como opinar, porque o nosso partido, pelo que eu soube até então, não terá candidatura própria, e eu não gosto de opinar sobre a candidatura no seio de outros partidos. Eu espero que qualquer um que ganhe venha a trabalhar por Feira. Feira é uma cidade polo, Feira é uma cidade pujante, é uma cidade orgulho do Nordeste. Eu não vou dizer nem da Bahia só, é orgulho do Nordeste, por ser realmente um povo hospitaleiro, um povo comerciante, um povo que tem fibra. Então eu espero que o próximo prefeito de Feira faça um trabalho que orgulhe o voto dos feirenses, que os feirenses merecem. Senador Ângelo Coronel, a gente agradece imensamente a sua disponibilidade de falar conosco. Foi uma entrevista muito interessante, muito esclarecedora. Sem dúvida alguma, nosso público pôde ter acesso a muitas informações, opinião de um senador da República que representa o estado da Bahia sobre vários assuntos. Muito bom falar contigo e um ótimo dia. Obrigado a você, Fernando, a você, Dilson, que está aí no seu home office, ou seja, em casa, porque tudo hoje é o inglês, é fake news. Para mim é a mesma coisa de boato. A mesma coisa de home office é trabalhar em casa. Mas obrigado a você, Dilson, também pelo convite. Obrigado ao povo de Feira de Santana e região de ter dispensado alguns minutos de vossas atenções para ouvir esse humilde senador Ângelo Coronel, filho da roça, mas que está em Brasília tentando ajudar o povo baiano e o povo brasileiro. Obrigado, Fernando. Valeu, um ótimo dia para o senhor. Conversamos então com o senador Ângelo Coronel.